Aoba! Bom, né? Hoje a gente vai resolver um crime. Um assassinato, uma coisa terrível. Mas, pelo menos a gente vai fazer isso usando SQL. O propósito do vídeo de hoje é a gente jogar o SQL Murder Mystery, que é um jogo desenvolvido pela Night Lab, tá? Uma espécie de romance da Agatha Christie com SQL. Tá? Então, aconteceu um crime na cidade de SQL, um assassinato, e a gente precisa descobrir o que aconteceu usando comandos da linguagem SQL para vasculhar a base de dados que a polícia tem acesso. Beleza? Como eu falei, o jogo foi desenvolvido pela Night Lab, ele é gratuito, ele é online, não precisa baixar nada. É só acessar o link aqui, tá? Então, mystery.nightlab.com. O link vai ficar aqui embaixo, você pode acessar. Se você quiser jogar antes de ver o vídeo, né, para não ter nenhum spoiler, enfim, fique à vontade. Para quem que é esse vídeo? Tá? Para você que está começando a estudar agora SQL, está tendo o primeiro contato com bancos de dados relacionais e quer praticar, tá? Quer entender um pouco melhor como é que a linguagem SQL funciona e de uma forma mais tranquila, mais leve, sem necessariamente ficar assistindo videoaula, enfim, aprender de uma maneira mais tranquila, tá? Através de um jogo. Acho que faz bem. Se você é um DBA com 20 anos de experiência e está acostumado a todo dia escrever assim umas queries cabulosas, super complexa, com 70 joins e subquery e, porra, todo dia você implementa umas três funções para disparar gatilho em banco de dados. Cara, não é para você esse vídeo. Tá? Assim, se você ficar ótimo, mas você não vai tirar muita coisa daqui. Talvez o máximo que você pode aproveitar é descobrir um projeto novo, que no caso é o projeto da Night Lab. Beleza? Então, bora lá. Aqui ele tem uma historinha, ele fala que um assassinato aconteceu na cidade de SQL, ele explica um pouco a proposta do jogo. Se você é novo, né, no estudo da linguagem SQL, ele sugere aqui um walkthrough, que é da própria Night Lab, tá? E você pode aqui entender alguns conceitos básicos, tá? Do que é um banco de dados relacional, o que é um modelo de entidade de relacionamento, que é esse carinha aqui, a gente já vai voltar nele daqui a pouco, o que é uma query, enfim. Ele explica algumas coisas e ele sugere também um material adicional que é esse site aqui do Select Star, tá? Que é um site para você estudar SQL, aprender sobre a linguagem. E tem uma coisa interessante porque a base de dados que esse site usa para explicar os conceitos de SQL, né, para que você possa praticar, é uma base de dados penitenciária. Tem um registro aí de diversos é, é, prisioneiros, né, do estado do Texas, eu acho, num período em que o sistema judiciário ali penitenciário mudou, essa base de dados ela acabou se tornando pública, né? E o projeto do Select Star ele se aproveitou disso para poder pegar essa base, tá? Então, fica aí recomendações de material que a própria Night Lab recomenda, beleza? Mas a gente vai pular essa parte. Eu vou explicando. A ideia é que eu vá rodando as queries aqui, explicando o que eu estou fazendo. Ok? Então bora para a história do jogo em si. Tá? Tá nessa parte aqui. Então, um crime ele aconteceu, tá? E o detetive precisa da sua ajuda. Ele te entregou uma descrição, um relatório da cena do crime, e você, bom profissional que é, perdeu isso. Parabéns. E a única coisa que você se lembra, assim, vagamente, é que esse crime foi um assassinato, ok? E que ah, aconteceu no dia 15 de janeiro de 2018, na cidade de SQL. Beleza? Beleza. Eu vou. ah, Deixa eu fazer o seguinte. Vou abrir aqui o apóstrofe pra gente poder ir anotando essas informações, tá? Pra não ter que ficar correndo toda hora o... a página, né? Então, bora lá. Descrição do crime. Tá? Então, o crime ele foi um assassinato
Local foi na cidade de SQL, SQL City. E data foi no dia, então, 15 de janeiro de 2018. Maravilha? É tudo que a gente sabe. E é a partir disso que a gente vai começar aqui. Nesse tópico ele fala um pouco sobre a estrutura do banco. Você pode rodar umas queries para poder ver como é que o banco está estruturado. Aqui ele vai dando algumas dicas, né? Se você quiser saber qual que foi o comando DDL que foi usado, né, para criar. Mas isso para a gente aqui não interessa muito. A gente vai se apoiar nesse diagrama aqui, a de entidade e relacionamento. Basicamente é uma modelagem conceitual do banco de dados. Aqui ele está descrevendo o que é a sua base de dados, o seu banco. E esses quadrados aqui são as tabelas, ok? Que a gente chama de entidade, tá? E aqui é o espaço que a gente vai rodar as queries. Então bora lá. Se a gente olhar aqui para a nossa base de dados, das muitas tabelas que tem, e a gente vai passar por todas elas, uma que chama atenção em especial é a do Crime Scene Report. E por que ela chama atenção? Porque a informação inicial que a gente tem diz respeito ao relatório da cena do crime. A gente sabe qual que é o tipo de crime, a gente sabe qual que é o local e a gente sabe qual que é a data. E se a gente for olhar nas outras tabelas aqui, então entrevista, check-in da Get Fit Now, person, driver's license, de tudo que está aqui, essa tabela é a que mais se adequa às informações que a gente tem. Bora se debruçar sobre ela e tentar tirar alguma coisa dessa tabela. Primeiro comando do dia. Eu quero selecionar as coisas que estão nessa tabela, tá? E a gente vai usar o comando select para isso. Ao longo do vídeo e ao longo do seu estudo de SQL, você vai perceber que os comandos da linguagem de SQL são muito parecidos com o inglês. É como se você estivesse falando com o banco de dados. Isso facilita muito, principalmente se você sabe inglês. Tá? Então eu quero selecionar. O que eu quero selecionar? Se a gente olhar aqui, as colunas dessa tabela são a data, tá, do crime, o tipo, a descrição e a cidade. Eu poderia vir aqui e falar, olha, eu quero selecionar o date, tá? Quero selecionar o tipo, quero selecionar a descrição, description, e quero selecionar a cidade. Tá? E é o que a gente vai fazer agora. Se eu vou selecionar, eu tenho que selecionar de algum lugar, né? E aí tem um outro comandinho aqui que é o from. Então eu quero selecionar todas as informações de algum lugar. Que lugar é esse? Bom, da minha tabela, crime, scene, report. Beleza? Eu vou rodar. Antes de eu rodar, deixa eu só tecer um comentário que é um parênteses. A forma que eu estou escrevendo os comandos, né, eu estou dando quebra de linha, enfim, é um gosto pessoal, tá? Eu gosto de escrever query assim porque me ajuda a visualizar o que está escrito, tá? Eu poderia simplesmente fazer isso daqui, colocar todo mundo na mesma linha, enfim, não mudaria em nada, tá? Inclusive eu poderia até colocar o from aqui, vai dar na mesma, tá? Não acho legal porque para mim fica poluído, mas fique à vontade. O SQL ele é bem flexível com essa questão de estrutura, né, do código, a forma como você está escrevendo, tá? Então, deixa eu só tirar esse montão de letra aqui, linha à toa, para ficar mais bonitinho, tá? Beleza. Então, eu vou dar aqui, clicar no botão Run, né? Dei um Run, fechou. Ele me trouxe um montão de coisa, tá? Tudo quanto é crime, eu tenho assassinato, eu tenho roubo, eu tenho furto, fraude, tem umas coisas que eu nem sei. O que é arson? Sei lá, cara. Preciso melhorar meu inglês, assim, nem sei o que é arson. Que crime é esse? Enfim. Isso não ajuda muito, né? Você tem uma. Se a gente continuar descendo, sério, só pela barrinha de rolagem aqui, que não vai mostrar por causa da câmera, mas a gente vê que ela é pequenininha.
né? Quer dizer que tem muita coisa, muita coisa. Cara, vai ser impossível ficar vasculhando isso aqui. Quer dizer, impossível não vai, né? Mas vai tomar um tempão. Então, bora aprender um novo comando para facilitar a vida. O comando é esse. Bom, eu selecionei esses campos, tá? Disse o que eu queria selecionar, falei de onde eu queria selecionar, e agora eu vou passar o que a gente chama de cláusula restritiva, que é um nome chique, para dizer que eu quero filtrar o que ele vai me trazer, o que o banco vai me devolver. Tá? Eu quero filtrar minha consulta. Se a gente vem aqui no bloco de notas, eu sei três coisas. Eu sei qual que é o tipo de crime, qual que é o local e qual que é a data. Então, vamos começar filtrando pelo tipo de crime. Eu quero que, quando eu fizer a consulta, né, o banco me retorne a coluna de data, tipo, descrição, cidade, da tabela de relatório de crime, né, Crime Scene Report, mas eu não quero todos os registros. Eu quero que ele me traga os registros aonde, tá? Onde o tipo do crime é assassinato. E aqui eu vou escrever murder porque a base está em inglês. Então, aqui ó, murder, assassinato. Vou dar um run. E olha só que interessante. Ele me trouxe ainda uma porrada de coisa. Coisa pra cacete. Mas assim, na coluna de tipo, ele só me trouxe assassinatos. Já é alguma coisa. Ajudou. Tá? E uma vez que eu tenho outras informações, vamos ficar aplicando filtro. Até chega uma hora que ele vai me trazer o que eu estou buscando. Ou não. Ok? Então, eu posso dizer que eu quero trazer só os registros em que o tipo do crime é assassinato e esse daqui é um operador lógico, né? O AND. Equivalente a ele a gente tem... Equivalente não, perdão. De maneira análoga, né? Tem uma relação ali. A gente tem o OR, ok? Então eu poderia filtrar também dessa maneira. Eu quero o tipo igual a murder e a cidade igual a SQL. SQL City. Perfeito. Já filtrou bastante aqui. Né? Uma porrada de registro que a gente tinha, agora a gente tem 3. Isso já vai ajudar muito. O que eu posso fazer agora? Já que são 3 registros, eu posso vir aqui e olhar a data de cada um deles. A formatação da data está ingrata. Eu sei, tá tudo junto, não tá bonitinho, não tá legal. Mas se a gente fizer aqui um esforço com a vista, e eu que sou míope, para mim vai ser uma merda, mas enfim. A gente vê que esse primeiro bloco aqui diz respeito à data, ao dia em específico, tá? Então aqui foi dia 15, tá? E todos esses crimes aconteceram no dia 15, tá? Que é justamente o dia do crime que a gente está procurando. Depois do dia 15, a gente tem aqui o 02, que vai ser difícil de selecionar, enfim. Tem o 02 aqui, né? Acho que dá pra ver. Esse 02 diz respeito ao mês. É o mês de fevereiro. Tá? Eu já sei que não é o cara que eu tô procurando. Por quê? Porque fevereiro não é o mês que aconteceu o meu crime. O meu crime não, né? O crime que a gente tá investigando. Se eu venho pra cá e vejo 02 também, já descartei. Né? O que me resta, então, é esse crime aqui, esse registro. E que se a gente checar, de fato aconteceu no dia 15 de janeiro, 01 de 2018. Maravilha. Esse é o nosso cara. Primeiro passo foi dado. E daí, daqui pra frente, a gente vai começar a explorar um pouco mais o que rolou. Antes da gente vir aqui para ler qual que é a descrição do crime, deixa eu fazer alguns comentários sobre o que a gente escreveu. Lembra que eu falei que, embora aqui a gente tenha escrito todas as colunas que a gente queria buscar, como são todas, tem um hackzinho aqui, né, um atalho, que é usar o operador asterisco. Tá? Então aqui eu estou selecionando tudo. Tudo que tiver na tabela, e aqui eu especifico a tabela que eu quero, que é a Crime Scene Report, todas as colunas eu quero que você me traga. Ok? Inclusive, abrindo aqui um parênteses, um dos sites que a Night Lab recomenda para você estudar é o Select Star.
E o asterisco em inglês é star, né? De estrela, que lembra uma estrelinha, enfim. E é justamente por conta desse comando aqui que é muito usado, select star, selecione tudo, beleza? Então esse é o primeiro comentário que eu queria fazer. O segundo comentário é o seguinte, aqui a gente aplicou 2 filtros e depois disso, como tinham só 3 registros, a gente foi vendo na mão, né, qual data batia com o que a gente estava procurando. Precisa ser assim? Não precisa. Eu posso aplicar 50 cláusulas restritivas, 50 filtros, se eu quiser, ok? Então eu posso colocar aqui o date, e aí como a formatação de data aqui está meio zoada, a gente vai escrever tudo junto aqui também, tá? Então eu quero a data de 2018 no mês 1 do dia 15. E aí se eu rodo, ele me trouxe um registro só. Tá? Daria para eu fazer isso. Se eu tivesse mais cláusulas, eu poderia ficar aplicando coisa aqui ad infinito. Ok? E um comentário sobre aqui o operador lógico AND, né, que eu falei que tinha o OR, né, funcionava de maneira análoga, de maneira semelhante. Qual que é a diferença dos dois? Não sei qual que é a sua experiência com linguagem de programação. Acredito que você já deve ter tido contato com isso, mas não vale, assim, não custa nada, na verdade, revisar, tá? Então, aqui eu estou dizendo, olha, os registros que o banco me retornar, eu quero que o tipo seja assassinato e, esse ele é exclusivo. Eu preciso que satisfaça todas essas condições, tá? O tipo tem que ser assassinato e a cidade tem que ser SQL também. Se o tipo for assassinato e a cidade for, não sei, Memphis, não me interessa, joga fora, exclui esse cara, tá? Além disso, eu quero que o tipo seja assassinato, a cidade seja SQL e a data seja essa, ok? Se eu colocar aqui um OR, por exemplo, tá? Ele vai aplicar a seguinte condição. A cidade tem que ser SQL ou a data tem que ser essa. E aí se eu rodar, ele vai trazer um monte de coisa. E se eu bater o olho aqui, os lugares que a cidade não for SQL, a data vai ser dia 15 de janeiro de 2018. E os lugares que a cidade for SQL, a data não necessariamente vai ser 15 de janeiro de 2018. É claro que vai ter uma situação em que tanto a cidade vai ser SQL, quanto a data vai ser 15 de janeiro. Por quê? Eu estou usando aqui a cláusula ou. Então, ou uma coisa ou outra, mas se forem as duas, está tudo bem também. Tá? Diferente do AND, que é exclusivo, esse ou aqui ele não exclui. Ele aceita os dois também. Beleza? É só uma revisão de operadores lógicos, tá? Tem o NOT também, enfim, que é para negar as coisas, mas eu não vou entrar aqui no mérito porque foge do escopo. Então, fechou. Dito isso, deixa eu voltar aqui para o end. Aí eu vou dar um run e a gente tem a nossa descrição, tá? Que eu vou jogar aqui. Beleza. Deixa eu colocar você em itálico. Maravilha. Tá? Então, qual que é a descrição? Será que o modo leitura fica mais bonitinho? Fechou. Então, filmagens de segurança mostram que tinham 2 testemunhas, ok? Esse crime tiveram 2 testemunhas. A primeira testemunha, ela mora na última casa dessa rua aqui, né? Northwestern Doctor. Meu inglês não é lá dos melhores. Enfim. E a segunda se chama Annabelle e mora em algum lugar da Franklin Avenue. Show de bola. Então temos pessoas para ir atrás, para conversar, enfim. Aqui das 2 testemunhas, a gente pode ir atrás de qualquer uma delas. Eu acho que a ordem não vai importar muito, assim. Eu acredito que no final a gente vai ter que conversar com todo mundo, tá? Mas vamos pegar então pela ordem e ir atrás dessa testemunha que mora nessa ruazinha aqui. Fechou? Então vou apagar tudo. E aí, bora lá, vamos dar um select. O que a gente vai selecionar? Tudo, tá? E da onde a gente vai selecionar? Agora
É o momento que a gente volta para o nosso modelo de entidade de relacionamento, essa modelagem conceitual que descreve aqui o banco, enfim. Bom, a gente está indo atrás do endereço de alguém. Tá? E essa tabela do relatório da cena do crime já não vai ajudar muita gente, não. Tá bom? Então, se a gente olha aqui a tabela person, né, de pessoa, a gente percebe que tem essa coluna aqui, que é o address number, e a coluna address street name. Então, o nome da rua, né? Esse nome da rua, enfim. Portanto, a gente vai olhar essa tabela. Tá? Então, vou dar aqui select all from person, tá? Tabela pessoa. E por enquanto é isso. Bora rodar. Ele vai demorar um pouquinho para rodar essa query. Vocês vão ver que ele vai trazer uma porrada de coisa. Tipo assim, é absurdo. Sério. Nem carrega direito. É muita coisa. É muita coisa. Muita coisa mesmo. Tá? Então, novamente, a gente vai precisar aplicar aquelas cláusulas restritivas. A gente tem que filtrar os dados que a gente está trazendo. Bora olhar então as informações que a gente tem para aplicar os filtros. A pessoa que a gente está buscando, nossa testemunha, mora nessa rua aqui, Northwest, né? Western. Cara, é muito difícil falar isso, né? Pariu. E aí eu tenho uma coluna aqui que é o address street name. Então, a gente vai aplicar um filtro aqui, tá? Where. E aí, address street name igual a esse nome que eu já me recuso a pronunciar, tá bom? Northwestern. Agora foi. Se eu rodar a query, ele ainda me trouxe muita coisa. Muita coisa mesmo. Muita gente mora nessa rua. Então, vamos continuar naquela mesma ideia de ir aplicando diversas cláusulas restritivas, vários filtros, para ir reduzindo cada vez mais o conjunto de dados que está sendo retornado para facilitar a nossa vida. Beleza? Então, qual que é a informação que a gente tem aqui? Tá? Essa testemunha mora nessa rua e ela mora na última casa, the last house dessa rua. Vamos pensar agora esse momento que a gente para um pouco aqui, escrever query, a gente começa a pensar um pouco na base de dados em si, ok? No mundo real, se você fala assim, uma pessoa mora na última rua de uma casa, beleza. Na última rua de uma casa não, né? Na última casa de uma rua. Beleza, chega na rua, tenta se orientar ali onde é que a rua começa, e aí você vai até o final, beleza, bate lá, última casa. A numeração, ela não é tão regular assim. A gente sabe que uma rua não começa na casa número 1 e vai até a casa número 700. Não é assim que funciona. Tá? Porém, aqui nessa base de dados que a gente está trabalhando, essa é a ideia que a gente vai se apoiar para poder tentar chegar em algum lugar. Ok? Porque de fato, se a gente olhar aqui a base de dados, cara, você tem diversos números. Tá? Como é que você vai saber qual que é a última casa? Bom, vê os números e pega o último, o maior no caso, né? E reza aí para que seja essa pessoa que a gente está procurando, beleza? Então essa é a abordagem que a gente vai se apoiar aqui e que é a mais intuitiva, na verdade, tá? Então, hora de um novo comando. Como é que a gente vai ordenar esses caras? Porque, tipo, aqui tá uma zona, né? Se eu pego aqui o address number, tá? O número da casa. Meu, isso aqui tá uma bagunça. Tá uma bagunça. Como é que eu faço então para poder ordenar esses caras? Tem um comandinho e olha só, né? Para surpresa de 0 pessoas, se eu quero ordenar alguma coisa, eu uso a palavra order do inglês, né? E é o order by. Esse by, ele está me dizendo que eu quero ordenar por alguma coisa. Eu preciso dizer qual que é o critério de ordenação que eu estou passando. Eu vou ordenar por nome, eu vou ordenar por endereço, que eu vou usar. E nesse caso, a gente quer ordenar pelo número da casa, o address number. Se eu rodo esse cara, olha só, a gente percebe então que ele foi ordenado de fato. Né? Todo número que eu pego, o
antecessor dele é menor, aí o sucessor é maior. Ok? Definição de ordenação. E aí, no caso, essa ordenação aqui, ela é ascendente. Ela está em ordem crescente. Eu parto do menor e vou para o maior. Ajuda? Pô, já ajuda alguma coisa, né? Porque se eu descer aqui no final da tabela, é esse cara que eu estou procurando. Né? Porque é o maior número da rua. Então, eu deduzo, eu suponho que seja a última casa e é o cara que eu estou procurando. Mas, se eu tivesse muitos outros registros, descer até o final da tabela ia ser um saco. E para facilitar a vida, a gente tem então essa palavrinha aqui, que é o desc, tá? Olha só, ele já ordenou de maneira descendente, decrescente. Tem também aqui o comandinho ASCII, que seria ascendente, né? Eu parto do menor para o maior, enquanto que o desc eu parto do maior para o menor. Só que, naturalmente, o SQL ele já ordena de forma ascendente. Tá? Então, por isso que a gente não usa. Mas você pode explicitar que você está usando ali uma ordenação de maneira crescente, do menor para o maior. Fechou. Então é esse o cara que a gente está procurando. Morty Shapiro. Shapiro, sei lá. Essa é a testemunha que a gente está atrás, que a gente vai conversar. Beleza. Deixa eu fazer um comentário. Tá? Que é só desculpa, na verdade, para poder mostrar outro comando legal. Existem situações em que a gente quer limitar a quantidade de registros que a gente está trazendo do banco. Ok? Exemplo real, assim. Tá? No lugar que eu trabalho, a gente tem uma base de dados assim gigante, gigante. E existem coletas, tá? A gente tem script de coleta automática, tem uma API que a gente integra, enfim, bate no lugar para todos os dias, 24 horas do dia, a gente está coletando dados e armazenando nessa base para análise e tal. E aí, uma das coisas que a gente costuma fazer, tá, é que eventualmente a gente quer saber se naquele dia ou naquele momento, enfim, as coletas elas estão acontecendo de forma correta. Tá? E aí tem duas formas que a gente faz isso. A primeira é abrir o painel de administrador, né, o dashboard do Handeck, que é um serviço de automação, tá, de scheduling, fala, agendamento de serviço, e que a gente usa para poder agendar quando é que os scripts vão rodar para fazer as coletas, enfim. Mas uma outra forma que a gente tem de saber se está tudo certinho é abrindo o banco de dados, né, e rodando uma query, tá, buscando aí meia dúzia de registros e ordenando para pegar quais foram os últimos, tá? Inclusive esse order by desk aqui, né? Saber quais foram os últimos que foram coletados. E aí você tem uma base de dados com mais de 1 milhão de registros, sei lá, 10, 12 milhões de registros, você não quer trazer todos eles só para fazer essa checagem. Você quer limitar a quantidade de dados que você traz. E aí para isso a gente tem esse comandinho aqui que é o limit. Tá? Eu posso então limitar a quantidade de registros que eu quero trazer. Por exemplo, aqui tem vários, né? Quero limitar a 10 registros. E ele me trouxe 10. Isso é muito legal. Isso é muito legal. No caso aqui, eu sei que é uma testemunha que eu estou procurando, ok? É a pessoa que mora na última casa da rua Northwestern. Agora está saindo mais fluido, né, da rua. Então, se eu coloco um limite 1, ele vai me trazer um único registro, que é justamente a testemunha que eu estou indo atrás. Beleza? Precisava aqui nesse caso? Não, não precisava. Mas é legal saber esse tipo de comando para aplicar quando for necessário. Certinho? Então, bora lá. Eu vou pegar aqui o apóstrofe para a gente anotar, então. Testemunha 1. Tá? E aí, então a gente tem aqui o ID dessa pessoa. Eu vou pegar todas as informações aqui, não acho que vai ser necessário tudo isso, mas vai que, né? Então aqui o nome, a gente tem a CNH, né? Aqui tá License ID, mas eu vou traduzir para CNH, Carteira Nacional de Habilitação. Eu tenho aqui, então,
o número da casa, que é 4.919. Eu tenho aqui a rua, né, que era uma informação que eu já tinha antes, mas eu vou anotar. E o Social Security Number, né, que eu vou colocar como RG, CPF, sei lá. Aqui é o número de seguridade social, é tipo a identidade. Assim. Beleza. Então a gente tem essas informações dessa testemunha. E isso é só, né? A gente pode agora ir atrás da Annabelle, agora em algum lugar lá da Franklin Avenue. Mas eu acho que talvez seja mais interessante a gente tentar pegar os dados que a gente tem aqui dessa testemunha e ir atrás de outras informações. Por exemplo, essa pessoa, ela tem um ID, né? A gente viu aqui que ele tem um ID. E nessa tabela entrevista, uma das colunas é justamente o ID da pessoa. Tá? Aproveitar aqui e abrir um parênteses para discutir um pouco do modelo de dados relacional, né, de banco de dados relacional e esse diagrama aqui. Tá vendo que o ID nessa tabela ele tem uma chavezinha dourada, né? Isso está identificando que essa coluna é uma primary key, uma chave primária. Então, o que são chaves primárias? São colunas que vão ter valores únicos, tá? Você não pode, na mesma tabela, ter ali chaves primárias que têm valores repetidos, tá? Então ela tem um valor único. E por que que é importante que ela tenha um valor único? Porque ela serve para identificar aquele registro. Uma vez que eu consigo identificar de maneira única cada registro da minha tabela, eu consigo então referenciar os dados dessa tabela em outras tabelas, que é o que está acontecendo aqui na tabela de entrevista. Aqui eu tenho esse Person ID que tem a setinha azul. Está me dizendo o quê? Que ela é uma chave estrangeira. Essa coluna ela está fazendo referência a uma outra coluna de uma outra tabela que está fora. É estrangeira porque está fora. Beleza? Então, um comentário rápido aqui sobre chaves primárias, chaves estrangeiras, enfim. E já que essas duas colunas têm uma ligação, o valor que está aqui, né, no ID dessa tabela aqui, dessa coluna, se eu jogar aqui dentro, é para ele me trazer alguma coisa. Tá? Tem essa relação. Beleza? Então, essa é a próxima query que a gente vai escrever. Tá? Eu vou pegar aqui o ID dele. E aí eu vou selecionar, novamente, eu quero selecionar tudo. De qual tabela que a gente quer selecionar tudo? Bom, tabela entrevista. Tá? Então, interview. E aí eu já vou aplicar minha cláusula de restrição. Tá? Eu quero que me traga o registro somente quando o ID da pessoa for igual a 14887. E ele me trouxe. Beleza? Então aqui eu tenho uma transcrição da entrevista que o Morty deu. A polícia, imagina. Eu ouvi um disparo de arma. Tá? E eu vi um homem correndo, fugindo. Ele tinha uma mochila da Get Fit Now Gym, que é aqui, inclusive a gente tem essas duas tabelas aqui, né? Aqui agora tá explicado que é uma academia. E o número, né, de membership seria, não é parceria, seria partnership, o número de membro dele, né? Ele faz parte da academia. E o número que estava na mochila começava com 48Z. Aí ele vai dar uma informação importante aqui, hein? Somente os membros ouro têm essas mochilas. Então já é alguma coisa. E aí ele fala o seguinte, e bom, e aí ele fala o seguinte, que o homem, quando ele correu, quando ele fugiu, ele entrou num carro que tinha a placa que incluía os seguintes caracteres, né? H42W. Beleza. Isso daqui é muita informação. Então a gente vai anotar isso daqui. Tá? Sei lá. Entrevista com a testemunha.
Testemunha 1. Tá? Beleza. Então a gente tem essas informações aqui. Tá? Por onde a gente começa? Bom, a gente sabe que agora a gente vai dar uma olhada aqui no Get Fit Now, né, essa tabelinha aqui, porque aparentemente o cara está associado com a academia. Tá? Ele fala que o número aqui da membro começa com 48Z. E somente membros ouro têm essas mochilas, essas bolsas. Tá? Se a gente olha aqui essa tabela, então a gente tem o ID da pessoa, o nome, a data de início, né, que a pessoa ingressou e qual que é o status, tá? Qual que é o status. Vamos então rodar uma queryzinha aqui para dar uma filtrada e chegar em algum lugar. Então se eu seleciono tudo, tá, da tabela Get Fit Now, qual que é o nome aqui? Membership. Get Fit Now Member. Beleza. E eu aplico aqui uma cláusula where. Tá? Eu quero então que o membership status seja gold, tá? A gente sabe que o número que a gente está procurando só vai ser de membros ouro. Então se eu rodar aqui, ele já me trouxe uma galera, beleza? Mas além disso, eu sei que o ID, e aí esse ID aqui, como tem uma referência na outra tabela que diz Membership ID, né, então eu deduzo que esse ID é o número, né, da inscrição do membro da academia. Como eu sei que esse cara tem. Cadê? Membership. Aqui, ó. 48Z. Tá? Eu vou usar uma outra cláusula. E vai ser o momento para a gente aprender um novo comando. Ok? Porque se eu coloco aqui ID igual a 48Z e eu rodo, ele não vai me trazer nada. Por quê? Porque esse não é o ID. A gente sabe que tá no meio. A do ID tá no meio. Tem isso daqui. Como é que a gente vai dizer, então, para o banco de dados que eu não sei exatamente o que eu estou buscando, mas eu tenho uma ideia de que é isso? Para isso tem um comando chamado like. Eu quero like no sentido de parecido, tá? Não de gostar. Mas eu estou buscando, então, um ID que tem isso daqui no meio. Okay? Só que o like ele tem uma particularidade. Se eu passar só isso daqui, eu acho que até que ele vai trazer. Não, não trouxe também. Por quê? Eu estou passando essa string, né, esse conjunto de caracteres, e ele vai buscar um ID que seja parecido com isso daqui. Só que como eu só passei os caracteres, é o equivalente de estar usando o igual. Tá? Então, vamos dizer para ele o seguinte, olha, como eu não sei em que posição da minha string esses três caracteres estão, eu quero que você me traga qualquer coisa, tá? Então, o porcentagem vai dizer isso. Qualquer coisa antes desses caras e qualquer coisa depois desses caras, para mim é aceitável. Eu realmente estou buscando todo tipo de registro que tem esses três caracteres aqui. Beleza? Se eu rodo, ele me trouxe então aí 2 registros, ok? Eu tenho o Joey Germuska e o Jeremy Bowers, beleza? Então essas são 2 informações aí que a gente tem. Vamos ver se a testemunha disse mais alguma coisa. Bom, ele falou que o homem ele entrou no carro com a placa H42W. Beleza. Antes da gente ir atrás da placa desse carro,
Deixa eu só fazer uma outra busca aqui, que é a seguinte. A gente sabe que o crime aconteceu no dia 15 de janeiro, tá? E eu tava olhando aqui, nessa tabela de check-in, eu tenho qual que é a data que a pessoa fez o check-in na academia. Então, o que que a gente pode fazer, tá? Eu vou apagar isso daqui. Eu posso dar um select, ok? All from. E aí aqui eu tenho get it now check-in. Where. E aí aqui, olha só, eu tenho membership ID. Tá? Eu posso pegar então aqui o membership ID. E aí outro comando, in. Tá? O que que é esse comando in? Eu estou passando uma lista de valores e estou dizendo, olha, qualquer coisa que tiver dentro desses valores, que se encaixar aqui, me traz. Beleza? Então esse é o novo comando. E aí aqui o check-in date igual, e aí eu passo a data do crime, e se tudo der certo, ele vai me trazer alguma coisa. Ele não me trouxe. Triste. Triste. Beleza. Deixa eu então só pegar aqui o check-in date. É um run. Tá. Ok. Ele não me ajudou de nada, né? Porque aqui eles fizeram check-in em horários muito parecidos, saíram em horários muito parecidos, a data é a mesma, enfim. Não condiz muito, né, com a história, mas tudo bem. Eu tentei uma abordagem, não deu certo. Faz parte. Bora lá então. Eu. Tá. Então, vamos salvar só esses dois caras aqui. Eu vou até dar um Ctrl C. Vou aqui mesmo, já vou deixar salvo, porque a gente vai poder usar esses caras depois. Aqui eu comentei a linha de código, tá? E passei dois hífens. Eu comentei a linha. Ok? Porque a gente vai precisar tanto do membership ID, quanto na verdade get fit now member e membership, na verdade o ID tem que estar dentro desses caras aqui. Beleza. Eu quero saber também o ID da pessoa, tá? Porque isso vai ser importante pra gente. Então, esse cara aqui e esse cara aqui. Ctrl C, Ctrl V. E eu só vou trocar, na verdade, seja o lugar para deixar alinhado, né? Então, a pessoa que tem o ID 67318 é que na academia tem esse registro aqui, né? 47Z55 e aqui é a mesma coisa, tá bom? Posso pegar o nome, talvez. Não sei. Então, deixa eu colocar aqui o Jeremy Bowers e o Joey Permusca. Aqui é só pra gente ter os dados salvos. Fica mais fácil aqui do que ficar abrindo o apóstrofe toda hora. Pra ver. Beleza. Então, vamos atrás da placa do carro. Tá? E aí, para ir atrás da placa do carro, a gente vai ter que consultar essa tabela aqui, que é o Driver's License. Ok? Porque aqui tem o Plate Number. Tá? Então, se eu selecionar tudo do Driver's License, tá? Where?
plate number. Aqui eu estou começando a escrever as queries um pouco mais rápidas, porque a gente passou de forma mais tranquila, né, por esses comandos algumas vezes, então eu acredito que aqui já está coisa mais intuitiva, tá? Por isso que eu estou indo um pouco mais rápido. Então eu quero selecionar tudo dessa tabela, aonde a placa do carro, e aqui eu vou usar o mesmo conceito do like, beleza? Por que eu vou usar o mesmo conceito? Aqui eu tenho um pedaço da placa, H42W. Não sei a placa inteira, então tudo que tiver para trás, para mim não importa. H o quê? H42W. H42W. E aí para frente também pode trazer, beleza? Se eu dou um run, ele me trouxe 3 carros. Maravilha. Maravilha, maravilha, maravilha. Vamos lá. E aqui eu tenho o License ID, eu tenho o Age. Ok. Eu tenho então aqui a informação, aqui eu vou colocar, né? Membership ID e aqui o Person ID. Por quê? Esse ID que eu tenho aqui, ele é o ID, tá? Que está dentro da tabela Person, eu tenho esse License ID. Beleza? Que aí, se eu pego esses caras aqui e jogo dentro dessa tabela aqui, o Person, eu uso o filtro deles, eu vou saber se o ID da pessoa bate com o que a gente está buscando. A gente poderia escrever, então, essa query. Tá? Eu vou tentar fazer ela de um jeito diferente. Porque eu poderia dar um select all from person where license ID in. E aí eu salvo esses 3 aqui, jogo dentro da lista, daria na mesma. Ok? Inclusive eu vou até fazer isso. Select all from person where license ID in. Daí eu venho aqui e coloco então os 3 números. Aí eu vou fazer isso para mostrar que vai dar certo. Tá? Só que a gente vai tentar escrever essa query. Beleza, ele me trouxe de fato os 3 motoristas. E aí eu até consigo ver que o ID deles é esse cara que bate, tá? Com o Jeremy. Então, spoiler, é o Jeremy que a gente está buscando. Bom, mas eu vou tentar escrever essa query de uma outra forma. Eu falei que a gente ia ficar em comandos básicos, que eu não ia falar de join. Eu vou tentar escrever aqui um join. Tá? Pode ser que falhe. Mas se falhar, também faz parte, ok? Então, e aí eu vou escrever aqui, vou tentar pensar na query, ver se dá certo e eu vou explicar o que eu estou fazendo. Então eu vou selecionar tudo. Da onde? Bom, da tabela, pessoa. Ok. E aí eu quero fazer uma junção dos dados que tem nessa tabela com os dados que tem nessa. E eu posso fazer então o que a gente chama de inner join. Tá? Eu acho que no caso aqui ele vai, se eu só usar o join, ele vai reconhecer. Vai ficar até mais fácil. Tá? O join que eu vou fazer vai ser com a tabela drivers license. Então, join drivers license. Tá? E eu vou explicar aonde, vou falar na verdade, aonde eu vou fazer essa junção. Qual que é o critério que eu vou usar para ter a junção. E aí, no caso, eu vou fazer a junção aonde? O person.license ID for igual, tá? O person aqui, ó, license ID.
e aqui eu estou dizendo qual que é a tabela e qual que é a coluna, for igual ao campo ID, tá? Da minha coluna driver's license. .id. Beleza? No final, eu vou aplicar o quê? Tá, se eu rodar isso daqui, o que ele vai me trazer? Aparentemente ele vai me trazer muita coisa. Beleza. Tá. Ele me trouxe. Se a gente olhar aqui, ele fez uma junção, né, das duas tabelas. Então, pô, eu tenho aqui o ID. Esse primeiro ID é do Pessoa. Eu acredito que seja do Pessoa. É. E o segundo ID é do Driver's License aqui, tá? Então, vamos aplicar uma outra. Vamos aplicar uma cláusula, na verdade, tá? Eu quero que o license ID seja igual ao ID. E aqui eu posso dar um where, tá? E sei lá, where person.name ou melhor, person.id está dentro do, dos dois IDs que eu tenho aqui. Beleza? Então, a lógica é a mesma que a gente tinha usado até então. E se eu dou um run, fechou. Ele me trouxe um único registro. E só como ele filtrou, eu não tive que ficar pesquisando aqui. Tipo, antes ele tinha trazido vários registros e eu fui olhando, né, qual que era o ID. Aqui não, aqui ele já me trouxe quem eu estou procurando, que é o Jeremy Bowers, que eu tinha comentado antes. Tá? Então, eu selecionei tudo da tabela pessoa. E aí, quando eu selecionei tudo isso, eu juntei esses dados com a tabela Driver's License. Qual foi o critério? Eu juntei é, as colunas quando o ID da carteira de habilitação da pessoa batesse com o ID que estava na tabela Driver's License, tá? Para eu não ter, sei lá, uma pessoa que, sei lá, vinculou com uma outra carteira de habilitação, algo do tipo, beleza? E aí ele juntou todo mundo. No final, eu filtrei. Eu falei, olha, eu quero que o Person ID ele esteja dentro desses dois valores possíveis. E aí, no caso, como ele só encontrou um, ele me trouxe só esse registro. Eu não sei se a minha explicação ficou confusa. Eu acho que quando eu estava escrevendo a query, talvez eu tenha me perdido um pouco ali na forma de explicar. Mas se ficou alguma dúvida, você pode perguntar, enfim. Esforço para tentar sanar todas essas dúvidas. Beleza? Então essa é uma forma diferente da gente escrever a query. Deixa eu só ver quanto tempo de gravação. Quase 1 hora. Meu Deus do céu. Perfeito. Então bora lá. Agora a gente tem então a informação um pouco mais completa, né? A gente sabe onde é que esse cara mora, a gente sabe qual que é o número de seguridade social dele, enfim. A gente sabe qual que era aí o carro, o modelo que ele dirigia. Mas já que a gente tem o ID do Jerry Bowers, vamos dar uma olhada na entrevista, né? A gente nem precisava ter consultado a tabela de driver's license agora, porque eu já tinha o ID desse cara antes, eu poderia ter ido na tabela de entrevista, né? Acho que foi interessante a gente ter vindo para cá, porque permitiu que a gente escrevesse aí uma query um pouco mais complexa. Então eu vou selecionar tudo da tabela entrevista, né? Mas só onde qual que era aqui a coluna? Person ID for igual ao ID do Bowers. Show. Dá um run. Perfeito. Bom, eu fui contratado por uma mulher que tinha muito dinheiro. Tá? Muito dinheiro.
Não sei o nome dela, mas eu sei que ela tá em volta de 5. Uma medida de altura estadunidense, não vou saber descrever, tá? Mas essa é a altura dela. E ela tem cabelo vermelho e ela dirige um Tesla modelo S, tá? Eu sei que ela foi ao concerto da Sinfonia de SQL 3 vezes em dezembro de 2017. Tá, aqui tem bastante informação, vou jogar para aposta. Então, entrevista com Powers. Que no fundo é tipo o assassino, né? Foi esse cara que matou, assim. Mas a gente tá afim de descobrir quem foi o mandante do crime. Perfeito. Vamos salvar aqui as informações. E bora atrás então dessa mulher, dessa ruiva misteriosa aí que foi ao. Dirige um Tesla e gosta de sinfonia, orquestra sinfônica. Beleza. Acho que isso aqui dá pra pagar já, né? Show. Então, deixa eu pensar como é que eu vou rodar essa query agora. Eita! Calma aí que. Aí, beleza. A minha tela aqui deu uma explodida. Então, deixa eu pensar como é que eu vou rodar essa query. Ah, a gente pode consultar a tabela de driver's license aqui. Tá? A gente pode dar uma olhada na tabela dos eventos no Facebook. Tá? A gente pode. Tá, isso é tudo que a gente tem que fazer. Então, vamos olhar o driver's license. Por quê? Se a gente vier aqui. Opa, cadê a. Aqui, beleza. Então, vou dar aqui um select all from driver's license. Beleza. Se eu rodar essa query, vai trazer coisa pra caramba, tá? Deu até uma travada aqui. Pelo amor de Deus. Beleza. Muita coisa, muita coisa, muita coisa. Mas a cor do cabelo é algo que a gente vai poder usar. Então, bora aqui aplicar a cláusula restritiva. Então, where hair color igual a red. Tá? A gente sabe que ela é uma mulher. Tá? E gender é igual a female. E a gente sabe também que ela dirige um Tesla Model S. Então eu posso colocar que o car make, né, quem é que faz o carro, é a Tesla. E o car model é igual ao Model S. Se eu dou um run, não me trouxe nada. Isso é um problema. Será que eu vou colocar Model S? Beleza. Deu certo. Fechou. O que mais que ele falou de informação que a gente poderia filtrar? A altura dela, né? Entre 65 e 67. Eu vou aproveitar aqui pra gente usar um novo comando, tá? Que é o between. Vamos lá. Eu quero colocar uma outra cláusula. Tá horroroso isso daqui, eu sei, tá, gente? Mas enfim. A altura dela, dessa moça, height, eu quero que esteja entre, tá? E aqui tem 65 e 67. Between 65 e 67. Eu estou especificando uma faixa de valores. Isso funciona para valores inteiros, isso funciona para data. E é isso que eu uso. Na verdade, não sei se dá para fazer outras coisas. Talvez dê para fazer com letra, né? Alfabeto, enfim. Se eu rodar, ele ainda me trouxe é, os três registros, porque aqui no caso, esses três eles se encaixam, tá? Mas eu só usei o between aqui para a gente poder ter contato com o novo comando, beleza? Então, o que a gente pode fazer agora? Vamos lá. Eu não estou afim de pesquisar
Aqui eu tenho o ID, né? Esse ID, ele é referente ao ID da licença de motorista. Tá, vamos fazer o mesmo esqueminha do inner join que a gente fez antes? Bora lá? Vamos fazer o seguinte, então. A gente vai selecionar. Ó, selecione tudo. Da onde? Da tabela pessoa. Tá? E daí a gente vai fazer um join, uma junção, com a tabela driver's license, que nem a gente fez antes. Tá? Aonde a gente vai fazer essa junção? Aonde o ID de pessoa, na verdade, o ID da licença da pessoa, né, da habilitação da pessoa, for igual ao driver's license.id. Beleza? E aí a gente vai especificar o seguinte, né? Onde também o person ID não, o person.license ID estiver em, tá? E daí a gente especifica esses valores, tá? Eu poderia aqui passar o driver's license e só passar o ID também, daria. Bora lá então. Aqui a gente vai especificar esses três valores, tá? E com isso a gente vai ter informações, por exemplo, de quem que é essa pessoa. Então a gente tem Miranda Priestley, é isso? Priestley, beleza. Regina George e... Regina George não é a moça do Girls lá, do Ladas, alguma coisa assim? É, acho que é isso, né? Enfim. E a Red Corb. Perfeito. Agora, a gente tem essas informações aqui, mas a gente não sabe, né, nada dessas mulheres. Eu vou comentar essa query porque quando eu estava olhando aqui o modelo, tem aqui o evento no Facebook. A gente sabe que a mandante do crime foi 3 vezes na Orquestra Sinfônica de SQL. E, e aqui nessa tabela a gente tem o ID do evento e o Person ID também. Né? Então eu estou com uma ideia de rodar um inner join, mas para isso, antes, né, vamos consultar um pouco a tabela do evento do Facebook, né, antes que eu me precipite. Então aqui uma outra anotação de comentário, tá? Quando você comenta muitas linhas, você dá um barra asterisco e depois um asterisco barra. Aqui no caso é a contrabarra, né? E aí você comenta múltiplas linhas, tá? Então bora lá. Vamos dar um select all, tá? From Facebook event, é isso? Event checking, tá? Se eu rodar essa query, vai me trazer muita coisa. Dá até uma travadinha aqui, os dados. Uma hora vai. Tenho fé que uma hora vai. Foi. Beleza. Então, trouxe uma porrada de informação. Coisa pra caramba. Agora, a gente sabe o nome, né, do evento. Event name. Tem aqui o SQL Symfony Concert. Tá? Eu posso, então, aplicar outra cláusula restritiva, where event name for igual a SQL Symfony Concert. Eu vou dar um run e a gente vai ver, cara, muita coisa. Muita coisa. Tá? Portanto, vamos tentar escrever um join. E eu poderia, a partir dessa query aqui, pegar o ID delas e aí fazer um filtro e tal. Mas vamos tentar fazer uma coisa mais rebuscada. Pode ser que dê errado. E aí, se der errado, eu vou colocar o rabinho entre as pernas e vou escrever a query da maneira mais fácil. Tá? Mas vamos lá. É que eu quero mostrar que dá para você ter mais de um join numa mesma query. E mais de uma junção.
Então, eu estou selecionando tudo na tabela pessoa, eu fiz um join lá na tabela driver's license, usei aquele critério que a gente já viu, filtrei. Só que eu vou fazer um outro join, tá? E quando eu juntar esses dois resultados, eu vou pegar esses dois resultados e vou juntar com uma outra tabela, que é o seguinte, com a tabela Facebook Event Check-in. Então você percebe que é uma coisa meio cascata, né? Eu junto check-in. Uma coisa meio cascata, assim. Eu junto duas tabelas, isso gera uma nova tabela, e aí eu pego uma outra tabela e junto com essa tabela que já é uma junção, uma coisa que vai, assim, um ciclo, né? Eu posso fazer quantos joins eu quiser, tá? Então eu vou fazer esse join aonde? Bom, aonde o... E aqui, na verdade, o que eu tenho? O person ID, né? Beleza. Então, person.id for igual ao Facebook event check-in.personid. Então aqui eu sempre referencio o nome da tabela e qual que é a coluna, né? O campo que eu estou referenciando, que eu quero, na verdade. Tá? E fiz um outro join. E aí no final eu vou aplicar essa cláusula aqui, né? Eu quero que o driver's license esteja aqui dentro. Será que isso vai dar certo? Vou só comentar esse. Na verdade eu vou excluir esse cara. Beleza. Ok. Deu certo. Deu certo. Esse sorriso no rosto é o sorriso no rosto de quem não acreditou na query que escreveu e rodou e funcionou. Muito bem. É, E aí aqui a gente descobriu que na verdade é a Miranda Priestley. Ela é a mandante do crime. Meu Deus, cara. Beleza. Vamos pegar o nome dessa mulher. E aí que a gente vem aqui, ó. Did you find the killer? Você descobriu quem que é o assassino. Então a gente vai colocar o nome da pessoa aqui. Beleza. E aqui ele tá fazendo uma inserção, né? Miranda Priestley. E aí, se eu dou um run, parabéns. Tá? Você encontrou o cérebro por trás do assassinato. E agora todo mundo na cidade de SQL house you at the greatest. House, esse house eu não vou saber traduzir, mas enfim. Você está sendo considerado o maior detetive de todos os tempos, ok? Da cidade de SQL. E é hora de abrir uma champanhe, tá? Eu não tenho champanhe aqui, eu tava bebendo um vinho, mas ele já acabou. E com isso a gente finaliza então aí o mistério do assassinato de SQL. E espero que com esse vídeo, apesar de longo, tenha dado para, assim, vamos ter uma ideia de como é a linguagem SQL, isso de uma forma mais tranquila, mais lúdica, né, jogando um jogo. E espero que tenha sido de alguma serventia. Maravilha? Com isso, então, eu me despeço e até uma próxima. É isso aí.